Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Ricardo Torques e dentro dessa temática de nós analisarmos as principais regras previstas em relação a todas as normas que são cobradas de nós na nossa prova, eu gravei esse vídeo para, de forma bem objetiva, bem direta, tratar sobre a Lei 10.048, que vai abranger aí a questão da prioridade de atendimento. Como eu disse para vocês, é uma norma pequena, é uma norma objetiva, é uma norma que não requer aqui de nós gastarmos muito tempo. Mas que para que você tenha pelo menos ali o cerne, a principal informação e para que você possa resolver a prova com tranquilidade, eu montei para vocês dois slides, simplesmente para localizar vocês no tema, para explicar a quem se aplica essa norma e quais são as regras prioritárias dessa sistemática, ok? Então, vem comigo, claro, lembrando, antes disso, essa norma, ela tem uma aplicabilidade ampla. Dentro dessa aplicabilidade ampla, nós podemos trazer ela para a proteção à pessoa com deficiência, que é o objeto específico do estudo aqui, certo? É importante que você saiba disso, mas ela não se aplica apenas à pessoa com deficiência. Nós vamos, portanto, analisar a Lei 10.048 de 2000, que trata da prioridade de atendimento. E como eu disse, pessoal, esse atendimento prioritário, né? E o que seria esse atendimento prioritário? Seria você proporcionar ali mecanismos para que a pessoa possa ser atendida com preferência em relação às demais? Vem cá comigo. Por exemplo, fila de banco. Nós temos uma fila no banco em que ela é prioritária para as pessoas com deficiência, para idosos, para gestantes, para lactantes, e a fila convencional, certo? Essa é a regra do atendimento prioritário, que eles sejam atendidos com prioridade em razão da dificuldade de locomoção, a dificuldade de permanência no local, enfim, aspectos que lhes são próprios, certo? Mas esse é o atendimento prioritário. E esse atendimento prioritário, pessoal, ele é aplicável não apenas à pessoa com deficiência. Veja só que legal. Nós temos previsto lá na Lei 10.048, claro, a pessoa com deficiência, que é o nosso objeto central de análise, mas o atendimento prioritário se aplica também aos idosos. E aqui, pessoal, atenção, 60 anos ou mais, completou 60 anos, terminou, por exemplo, o 69º ano, fez o aniversário de 60 anos, tem atendimento prioritário, tem direito ao atendimento prioritário. As gestantes também terão, lactantes e pessoas com crianças de colo. Portanto, aqui nós temos, dentro num grupo aqui, né, dentro das mães cuidando dos seus respectivos filhos desde enquanto ela está gestando, depois durante o período de amamentação e enquanto ela estiver com a criança no colo, ela está abrangida pela regra do atendimento prioritário. E nós temos ainda, pessoal, a extensão dessas regras para os obesos. Aqui é o seguinte, isso aqui é até fruto de críticas, pessoal, porque na verdade nós estamos considerando aqui a questão do obeso pode ser muito mais discriminatória do que benéfica nessa questão. Mas fato é o quê? Esse atendimento prioritário, ele é prioritário, ele não é obrigatório, ele não é necessariamente preferencial. Se a pessoa, um idoso, por exemplo, ele chegar lá na fila do banco, o exemplo que eu havia utilizado com vocês, e ele se dirigir à fila convencional, ele lá permanece. É uma liberalidade e é uma forma de você valorizar a autonomia daquela pessoa. E aqui, em relação ao obeso, nós temos a prerrogativa criada. Então, no meu modo de ver, por mais que algumas pessoas esteçam a crítica, dizendo que isso pode ser, inclusive, mais discriminatório do que benéfico, no meu modo de ver, isso aqui é uma prerrogativa estabelecida para a pessoa que já está num grau de obesidade e, portanto, ela necessitaria de um atendimento prioritário, dada a dificuldade de permanência naquele local, seria assegurado a ela. Mas, se não for, mas se ela optar por ir para a fila convencional, tudo bem. Certo? Portanto, não vejo problema em você dar a prerrogativa, você conferir a ela a possibilidade de decidir pelo gozo ou não dessa prerrogativa. Fato é que a Lei 10.048 ela se aplica tanto à pessoa com deficiência quanto às demais pessoas colocadas ali, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo, obesos e 60 ou mais anos, certo? Esses 5, além da pessoa com deficiência, certo? E quais são as regras relativas a esse atendimento prioritário? Volte comigo, esse é o nosso segundo slide. E esse segundo slide vai prever o seguinte. Primeiro,
Quem são as pessoas obrigadas a dispensar o tratamento prioritário? São todas as pessoas que devem observar essas normas? Não, pessoal. Nós temos aqui uma previsão expressa de 3 pessoas que devem observar essas normas. Primeiro, os órgãos da administração pública, ou seja, todas as entidades públicas de uma forma geral. E aqui nós falamos de administração direta ou de administração indireta, sociedades de economia, fundações públicas, empresas públicas, enfim, as autarquias, todas elas devem observar, portanto, as normas de atendimento prioritário, né? Vamos colocar aqui todas as repartições públicas, e eu vou anotar aqui com vocês, tanto da administração direta, só estamos esclarecendo quanto à administração indireta. Além disso, pessoal, pela proximidade com a atuação pública, as concessionárias de serviço público devem observar essas normas, as normas de atendimento prioritário, e as instituições financeiras, os bancos, né? Podemos colocar até aqui os financiários, não sei como que fica essa questão em relação aos financiários, mas na prova vai cair instituições financeiras, ok? Além disso, 2 outras regrinhas. Portanto, tome nota dessas 3, se eventualmente é um assunto difícil de cair em prova, porque é muito específico, um detalhamento muito específico, creio eu, que uma questão objetiva, se fosse cobrar essa temática, ia perguntar quem é obrigado a observar o atendimento prioritário, certo? Claro, pessoal, é importante que você saiba que nós... professor, então quer dizer que se eu chegar lá no supermercado, eu encontrar um senhorzinho numa fila preferencial, posso ir lá e me pôr na fila preferencial e dizer, não, eu estudei que na Lei 10.048, só repartições públicas, as concessionárias e instituições financeiras podem prever essas regras, então não tem por que o mercado fazer isso? Ó, pessoal, cuidado. Primeiro, são obrigados a dispensar o atendimento prioritário. Não impede que outras entidades que tenham contato com o público façam. E elas fazem. Além disso, essa é uma norma federal. Nós temos muitas leis municipais e até mesmo estaduais prevendo situações específicas. Estendendo, por exemplo, o atendimento prioritário nos termos dessa lei para supermercados, para restaurantes, enfim, para acesso a filas de cinema, todos eles podem ter regras específicas em relação ao tema, tá? Então, cuidado, isso não quer dizer que as demais previsões não sejam ilegais ou não sejam possíveis, ok? Para encerrar a tratativa, 2 outras normas aqui, pessoal. A primeira é um pouco mais importante, a outra é rapidinho. Em relação às empresas de transporte, tanto as empresas públicas como aquelas entregues às concessionárias para a prestação do serviço público, elas devem possuir a regra da reserva de assentos, pessoal. Reserva de assentos devidamente identificados. E aqui, só vou chamar a atenção para vocês de um detalhe. Acredito que isso não cai em prova, mas nós temos idoso, gestante, lactante, pessoas com deficiência e aquelas que estiverem acompanhados por crianças de colo. Note, nós não temos a referência ao obeso. Fruto lá daquela crítica que fizemos. Então, para a literalidade, meu modo de ver se aplica ao obeso também. Mas, para a literalidade, não há previsão do obeso, ok? E, pessoal, além disso, em relação... uma norma aqui, na verdade, que acaba extrapolando um pouco a ideia da prioridade de atendimento, mas você deve saber que logradouros, ela prevê lá que logradouros e sanitários públicos, bem como os edifícios públicos, né? E aqui, edifícios públicos mesmo, e aqueles de uso coletivo, privados de uso coletivo estão abrangidos, eles devem observar as normas, né? Normas de construção, ele fala em normas de construção para fins de licenciamento, baixadas pelas autoridades competentes a fim de facilitar o acesso, é uma norma de acessibilidade, né? E o uso desses locais por pessoas com deficiência, ok? Mas como trata de pessoa com deficiência específica, resolvi citar aqui, muito embora não seja o objeto específico de análise da Lei 10.048 de 2000, que trata do atendimento prioritário. E com isso, como disse, brevemente, finalizamos aqui a análise da Lei 10.048 de 2000 e concluímos esse rápido vídeo aqui a respeito da temática. Aguardo vocês em um próximo encontro.